Hoje completa um mês da tragédia na Lagoa da Conceição, no dia 25 de janeiro. Uma barreira, estação de tratamento de esgoto da Casan, essa barreira rompeu e deixou o local com um cenário de destruição na Lagoa da Conceição, zona leste da cidade. Nós voltamos lá para saber o que aconteceu de positivo e negativo nesse processo de reconstrução. Dá uma olhada. Um mês depois, estamos aqui novamente. Aliás, desde quando aconteceu a tragédia, a nossa equipe tem marcado presença praticamente todos os dias na servidão Manuel Luiz Duarte. Primeiro, vamos relembrar alguns fatos marcantes nesse um mês da tragédia. Precisamos destacar que desde o primeiro dia, a Casan tem colocado profissionais para trabalhar na servidão, para ajudar nessa reconstrução. Nós temos um cenário completamente diferente daquele do dia 25 de janeiro, né? Isso contou com um empenho absoluto da Casan, de suas equipes de campo, com contratos emergenciais para atender dois vetores, eu diria. O atendimento aos moradores, né, e a recuperação da área. E precisamos destacar também que a Casan não conseguiu escapar de uma multa aplicada pelo município. A Prefeitura Municipal de Florianópolis, pelo seu órgão fiscalizador, a Florian apresentou uma multa de 15 milhões de reais à Casan. Até o momento, esse valor não foi pago. A Casan apresentou a resposta do seu recurso no último dia do prazo. Está sendo analisado pela nossa equipe técnica e acredito que nos próximos dias divulgaremos a resposta desse recurso. O Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil que deverá nortear uma ação civil pública a ser proposta nos próximos dias. Requisitou providências, vistorias e laudos, bem como determinou a instauração de inquérito criminal em tramitação na Polícia Federal. Também recomendou oficialmente à Casan que proceda à identificação dos responsáveis diretos através de inquérito administrativo. É casar relatório com relatório e a gente começar a compreender exatamente o que aconteceu, sem prejuízo nenhum das medidas de recuperação da área, que a Casan já apresentou à Florian. Nesse processo todo também apareceram muitas polêmicas, principalmente no edital da Casan, no que diz respeito ao ressarcimento com os moradores atingidos pela tragédia. Nós acompanhamos muitas reuniões, inclusive promovemos até um aperto de mão entre atingidos e Casan. Aquele toquezinho então, com essa cena aí, a gente espera que tudo se resolva. Mas pelo jeito o clima de cordialidade durou pouco, mesmo com profissionais trabalhando todos os dias. É preciso destacar que houve sim alguns avanços importantes nesse edital, favorecendo os moradores atingidos com a própria Casan. A gente teve um grande avanço que foi a desvinculação do auxílio para despesas extraordinárias do edital de ressarcimento de danos materiais e lucros cessentes. Isso é um avanço importantíssimo, que foi conseguido com muita força, com muita luta dos atingidos. Porém, os vestígios da destruição ainda continuam. E os moradores alegam que alguns pontos do edital da Casan não estão sendo cumpridos. Várias questões que não avançaram, mas a principal delas é a negativa de uma assessoria técnica independente e também a necessidade da prova de todos os bens que a gente tinha dentro de casa, o que é impossível de ser feito, tendo em vista como foi o evento que aconteceu aqui. Nós estendemos a possibilidade de comprovação, mesmo se a pessoa não conseguir 3 orçamentos, a gente está parametrizando em tabelas oficiais de custos de material de construção, de orçamento de serviços, com um BDI, que seria, né, um termo técnico, que seria um acréscimo que possa compensar a questão de escala. Quer dizer, no frigir dos ovos, quem não conseguiu os 3 orçamentos, ainda assim vai estar amparado pelo edital da Casan. Esta casa que eu estou filmando no meu celular e onde se encontra o cinegrafista Dionei Pacheco, foi a primeira casa atingida com a água que veio dessa estação de tratamento. Já mostramos esse imóvel no SCC meio-dia. Não sobrou praticamente nada, como a gente percebe aí nas imagens. O casal está morando em um kitnet pago pela Casan até resolver essa situação. De concreto é que os moradores não vão retornar mais para esse imóvel. Ele será completamente demolido. Inclusive,
A Defesa Civil já interditou essa casa, alertando dos perigos. Ela pode cair a qualquer momento. Essa é apenas uma situação que vários moradores têm enfrentado todos os dias desde que aconteceu a tragédia envolvendo a estação de tratamento. A verdade é que é um sentimento de impotência, porque todos os meus vizinhos, a pergunta de todos eles, como vocês já entraram nas casas, é: quando eu posso voltar para minha casa? E é uma resposta que eu não tenho para dar para ninguém. E esse é o pior sentimento que eu posso ter agora, o sentimento de impotência, de não poder dizer para as pessoas que me viram crescer o dia que elas vão poder voltar para a casa delas, que elas construíram com tanta luta. Nesta manhã, teve protesto dos moradores em frente à sede da Casan. Todas essas situações foram obrigadas pela Casan, seja mediante pagamento de pousadas ou de casas de padrão similar, até que seja possível o retorno à residência de cada um. Mas como fica a Lagoa da Conceição? Especialistas seguem preocupados com a água da estação que parou na lagoa. Floran e IMA emitiram um comunicado destacando que, em virtude da mortandade de organismos aquáticos de várias espécies, observada recentemente na Lagoa da Conceição, a Floran e o IMA recomendam que seja evitado o contato primário, banho e atividades de lazer e o consumo de pescados da Lagoa da Conceição, na área delimitada a norte da Ponta das Almas, a oeste e do final da Rua dos Coroas, conforme o mapa, e demais áreas onde for observada a presença de animais mortos, até que as condições tenham se normalizado e novo comunicado seja emitido. A Universidade Federal de Santa Catarina tem feito vários estudos e afirma que a situação da lagoa ficou ainda mais caótica depois da tragédia, principalmente a vida marinha. É importante agora que, emergencialmente, as instituições envolvidas apresentem algumas alternativas de ação. A primeira delas é o manejo dos organismos mortos. Eles precisam ser necropsiados, autopsiados, né? A gente precisa saber o que aconteceu efetivamente com esses organismos, se nós temos metais pesados, outras substâncias tóxicas relacionadas a essa biomassa, enfim. Eles precisam ser removidos dali para evitar que mais decomposição alimente o sistema anóxico. É muito precipitado ainda dizer ou associar eventos de mortandade de peixes com esse ponto específico da lagoa, né? O que nós temos conhecimento é de que esses eventos aconteceram numa extrema da lagoa, então há uma dificuldade de até compatibilizar uma lógica entre um evento e outro. O mês de uma tragédia que deixou vários atingidos, com muito trabalho pela frente e a natureza pedindo socorro. Um mês do acidente na Lagoa e o nosso SCC Meio-Dia quase que diariamente vem mostrando a reivindicação da comunidade. Lagoa da Conceição, estamos com vocês. Deixa eu chamar o Cleiton Ramos, que está lá ao vivo, direto... Não, está aqui, está em Florianópolis, ele está na sede do nosso SCC e vai trazer mais informações com relação à Lagoa da Conceição. Muito boa a reportagem, viu, Cleiton Ramos? E a gente assim consegue entender o que foi feito, o que não foi feito, ainda muita coisa para ser resolvida, a estrutura das casas e também ambientalmente. Mas agora o Ministério Público Federal manifestou-se favorável às medidas liminares que foram cobradas ali na região da Lagoa da Conceição e o Cleiton vai trazer para a gente todas as informações. O que muda a partir de agora com essa decisão, hein, Cleiton? Que está surgindo a partir de agora, depois desse mês de tragédia na Lagoa da Conceição, viu, Fernando? Através da Procuradora da República, Ana Lúcia Hartmann, o Ministério Público Federal direcionou uma ação à Casan, pedindo que haja conhecimento pleno dos efeitos e danos da transposição da barreira. Além disso, também deve haver uma transparência do processo de recuperação ambiental da restinga, das dunas e da própria lagoa em si. As medidas liminares foram enviadas à 6ª Vara Federal de Florianópolis pela ONG Mata Atlântica. Nessa manifestação também fica destacado o fato de que a vistoria feita em janeiro corrobora, melhor dizendo, sobre as advertências que a Casan já havia recebido.
isso bate também com aquilo que os moradores, já mostramos isso em uma outra reportagem, já vinham alertando a própria Casan sobre essa tragédia que poderia acontecer e, infelizmente, acabou acontecendo no dia 25 de janeiro. Agora, fica instaurado um inquérito civil, aberto também pelo Ministério Público Federal, que, além de pedir os dados, recomenda que a Casan identifique os responsáveis diretos através de um inquérito administrativo. Outra novidade é que o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, soltou um comunicado recomendando que os moradores da região evitem o contato com a água, como a gente viu agora nessa matéria. Nós recebemos um vídeo do gerente de laboratório do IMA, o Marlon Daniel, que dá mais detalhes após uma inspeção feita com mais detalhes através do IMA. Ouça só e veja o vídeo. Nos locais onde existam odores característicos, de esgoto principalmente, mortandade de peixes, se evitem o banho dessas águas e também se evite o consumo de pescado retirados desses locais. Até, segundo a informação, acreditamos que pelo espaço mínimo de 7 dias, solicitamos essa precaução e recomendamos que se evite contato com essas águas, pois existe a possibilidade dos senhores contraírem doenças. A distância fica complicada mesmo, a distância. Obrigado, Cleiton Ramos, pela informação. Ministério Público acatando as medidas que foram solicitadas para o melhoramento da Lagoa da Conceição, estruturar ou reestruturar, não é mesmo? Reconstruir aquilo que foi destruído pelo vazamento da barragem da Casan lá na Lagoa.